Buenas tardes a todos. Boa tarde a todos. Qué lindo poder estar acá compartiendo ahora un poco de mi historia personal con ustedes. Que lindo poder estar aqui com vocês agora, compartilhando a minha história pessoal. Es lindo porque en cada historia, É lindo porque em cada história en el negocio uno se topa con realidades de vida diferentes. você se encontra em cada história com realidades de vida diferentes. Y esas realidades de vida lo que te tienen que mostrar, E essa realidade de vida, o que tem que te mostrar, o lo que por lo menos en lo personal busco hoy transmitirte, ou pelo menos no que hoje no pessoal busco transmitir para você, es que tu problema, é que o teu problema, el nudo de tu historia, o ponto central da tua história, es lo que va a servir é o que vai servir para despertar el sueño en los demás, para despertar o sonho nos demais, para ayudar a ver a la gente para ajudar as pessoas a ver que no importa lo que uno esté viviendo, que não importa o que uma pessoa esteja vivendo, si el sueño está claro se o sonho está claro, y lo que vos querés en tu vida realmente te empodera, se o que você realmente quer da sua vida te empodera, lo que hoy estés viviendo o que você está vivendo, lo vas a superar. você vai superar. Esa es la idea de todo esto, Essa é a ideia de tudo isso. que vos puedas compartirlo. E que você possa compartilhar isso. Así que hoy te voy a compartir un poco de mí. Assim eu vou compartilhar um pouco da minha história. Esta no es mi historia final, Essa não é minha história final, es una progresión de mi é, historia. é uma progressão da minha história, Porque obviamente seguimos escribiendo. porque obviamente seguimos escrevendo ela. Me agarrás en un momento, Você me pegou num momento, un momentum personal, como recién te contaba, um momentum pessoal, como eu te contava, donde estamos usando la lapicera para escribir a pleno. momento que estamos usando o lápis, a caneta, para escrever de maneira frenética. Entonces, la idea hoy es compartirte un poco de mí. Hoje eu vou compartilhar um pouco de mim, então. En esta primera foto Nesta primeira foto, vas a conocer de dónde vengo. nessa foto você vai conhecer de onde eu venho. Mi familia es una familia con un papá, una mamá, Minha família é uma família com um pai, uma mãe, una hermana. uma irmã. Mi hermana 1 año y medio menor que yo. Minha irmã, 1 ano e meio menor que eu. Siempre hemos tenido nuestras diferencias, Sempre tivemos as nossas diferenças. pero hoy nos amamos mucho. Hoje nos amamos muito. Si hay algo que te puedo dejar de mi casa, de mi vida, O que eu posso te contar da minha vida, da minha casa, es que nunca me han sobrado tantos recursos, é que nunca me sobrou tantos recursos. ni siempre he tenido todas las posibilidades. E nem sempre tive todas as possibilidades. Una familia muy humilde, Uma família muito humilde, trabalhadora. las vacaciones eran a lugares simples, As férias eram sempre lugares simples, pero lo que sí había en mi familia mas sim o que tinha na minha família era amor, era amor, era contención. era cuidado. Yo, en lo personal, Eu, no pessoal, vivo con mi mamá y mi papá hasta mis 8 años de edad, vivo com meu pai e minha mãe até os meus 8 anos de idade. y a mis 8 años Aos meus 8 anos de idade, tengo el primer suceso fuerte. tenho o meu primeiro acontecimento forte. Ese suceso Esse acontecimento se basó en que mi padre, en menos de un año, Esse acontecimento ocorreu que meu pai, em menos de um ano, padeció 2 enfermedades apareceu duas doenças que en la segunda ocasión que lo dejaron sin vida. na segunda ocasionou, não entendi, Una muerte de mi padre.
E na segunda ocasionou a morte do meu pai. En ese momento Nesse momento, se sintió mucha tristeza, se sentiu muita tristeza, pero hoy te puedo decir que eso fue algo que hoje eu posso te dizer que isso foi algo que nos fortaleció como familia. nos fortaleceu como família. Ya no éramos 4, Já não éramos 4, éramos 3, éramos 3, pero siempre cultivamos el amor, cultivamos la contención, cultivamos la unión. sempre seguimos cultivando o amor, o cuidado, o carinho, a união. Y una frase que también destaco y pongo en esta parte de la historia E uma frase que eu destaco e coloco nessa parte da história es que yo soy una persona fuerte, é que eu sou uma pessoa forte, resiliente resiliente y con las cosas claras en la vida, e com as coisas claras na vida, porque tuve una madre fuerte, porque eu tive uma mãe forte, resiliente, resiliente, que con mucho amor, que com muito amor con una sonrisa, e com um sorriso, siempre me mostró que todo en la vida se podía superar. que tudo na vida poderia ser superado. Así que crecí con una infancia linda, Assim que cresci com uma infância linda, disfrutando de mi familia desfrutando, aproveitando minha família y también e também viviendo ciertos obstáculos económicos luego del fallecimiento de mi padre. e vivendo alguns obstáculos econômicos logo após o falecimento do meu pai. Creo que de ahí fue que nació el deseo Creio que foi aí que nasceu o desejo de conquistarme a nivel personal y conquistar mis finanzas, conquistar meu nível pessoal e minhas finanças, porque me pasaba que a veces pedía cosas, porque acontecia comigo de que eu pedia coisas, siendo un niño con 8, 9, 10 años, sendo uma criança com 8, 9, 10 anos, y esas cosas no se podían hacer porque eran caras en ese momento. e essas coisas não poderiam ser feitas porque eram caras naquele momento. Así que desde ahí empecé a comprender Então, desde aquela época, eu comecei a compreender la importancia de ser una persona independiente. de ser uma pessoa independente. Así que en simultáneo a estar finalizando mis estudios, o en realidad en la mitad de mis estudios, E então, quando eu estava na metade de completar os meus estudos, empiezo a trabajar y a emprender. começo a trabalhar e a empreender. Empecé a vender entradas para asistir a un boliche, no sé cómo, Comecei a vender entradas para assistir um boliche, excelente, y eso me llevó a conocer una oportunidad de emprendimiento. e isso me levou a conhecer uma oportunidade de negócios. Y acá pongo el primer paso, no te lleva a donde quieres ir, E aqui eu coloco que o primeiro passo não te leva aonde você quer ir, pero sí te saca de donde estás. mas te tira de onde você está. Y en esa primera etapa yo arranqué a trabajar con 14 años, E nessa etapa eu comecei a trabalhar com 14 anos. a los 15 años me empiezo a dar cuenta que Aos 15 anos comecei a dar conta que tenía el potencial para ser dueño de las fiestas para las que trabajaba, comecei a entender que eu poderia ser dono das festas para a qual eu estava trabalhando. y empecé a realizar mis propias fiestas. E comecei a realizar, a fazer as minhas próprias festas. Con esos 3 amigos que están en la foto, Com esses del medio, três amigos que estão na foto do meio, y con 16 años e com 16 anos, puse una productora de eventos. já montei uma produtora de eventos. No tenía información, Eu não tinha informação,
pero sí me juntaba con personas que tenían una mayor edad. Mas sim me juntava com pessoas que tinham uma maior idade Y una mayor experiencia. e mais experiência. Así que así inició en mi vida el mundo del emprendimiento. Então assim iniciou na minha vida o mundo dos negócios. Con eso se abrieron posibilidades. Com isso se abriram possibilidades La de administrar mi propio dinero, de administrar meu próprio dinheiro, la de tener la decisión sobre en qué invertir el ingreso que generaba, de aprender a decidir no que investir o dinheiro que eu ganhava, de volverme una persona independiente, de no pedirle algo a otro. de me tornar uma pessoa independente e não ter que pedir algo para outra pessoa. Entonces, con 16 años, Então, com 16 anos, empecé a cultivar en mí comecei a cultivar em mim una mentalidad de responsabilidad. uma mentalidade de responsabilidade. Ese fue mi primer paso hacia el emprendimiento. Empecé a avanzar. Esse foi meu primeiro passo ao empreendimento, eu comecei a avançar. Puse un local de ropa. Abri uma loja de roupas. También tenía proyectos relacionados al mundo de la noche, Também tinha outros projetos relacionados ao mundo de divertimentos à noite, como venta de fiestas de egresados, venta de viajes de egresados. como venda de festas e venda de viagens. Todo eso me llevó a una corta edad a experimentar que podía ganar dinero. A experimentar com uma idade ainda jovem que eu podia ganhar dinheiro. Pero también me llevó por el mundo en el que me rodeaba, por el entorno en el que me rodeaba, Mas também me levou pelo mundo que eu estava, pelo entorno que estava ao meu redor, a conocer que hay cosas en la vida que no te van a sumar tanto si decidís hacerlas para siempre. Comecei a ver que tinham coisas na vida que não iriam somar tanto na vida se você decide fazer isso para sempre. Y claro, la vida de un productor de eventos, Claro, a vida de um produtor de eventos, por lo menos de los tipos de eventos que nosotros hacíamos, pelo menos os tipos de eventos que nós fazíamos, era una vida nocturna, era uma vida noturna, muy cerca de vicios, de muito, alcohol, de drogas. muito próxima de vícios, de álcool e drogas. Entonces, con casi 18 años, Então, com quase 18 anos, en realidad un poquito antes, con 17 y medio más o menos, com me llega un 17, libro com 17 e pouco anos, me chega um livro, y ese libro me hace ver algo, desbloquea algo en mi cabeza. e esse livro me desperta para algo que tinha na minha cabeça. El libro hablaba de los activos financieros O livro falava de ativos financeiros y te hacía preguntas como, por ejemplo, e te fazia perguntas como, por exemplo, ¿cómo ves tu vida de acá a los próximos 5 años? como vê a sua vida de hoje para os próximos 5 anos? ¿Lo que usted hoy hace, lo hace por dinero O que você faz hoje, você faz por dinheiro? o está queriendo crear un sistema? Ou você está querendo criar um sistema? Esas preguntas empezaron a calar en mi mente. Essas perguntas começaram a se repetir sozinhas na minha mente. Y por eso acá les pongo, el cuestionamiento es inherente a los desafíos. E aqui coloco essa frase. Os questionamentos são intrínsecos aos desafios. Porque si te cuestionás y si te haces preguntas, Porque se você se questiona, se faz perguntas, vas a tener respuestas. vai ter respostas. Ahora, esas respuestas Agora, essas respostas muchas veces pueden derivar en desafíos. Essas respostas podem se traduzir, se derivar em desafios. O problemas, como solemos llamarle. Ou problemas, como você queira chamá-los. Pero la idea
es que siempre uno viviendo esas cosas en ese momento Mas uma pessoa vivendo isso naqueles momentos pueda entender que en cada semilla, perdón, en cada problema Mas você vivendo isso, você pode entender que em cada problema hay una semilla de oportunidad en sí. tem uma semente de oportunidade em si. En ese momento, con casi 18 años, Nesse momento, com quase 18 anos, con varias actividades funcionando en simultáneo, com várias atividades funcionando simultaneamente, hicimos con mis amigos una inversión fizemos junto com meus amigos um investimento, pidiendo dinero pedindo a dinheiro, amigos, familiares, a amigos, familiares, que no salió para nada bien. que No salió para nada bien. não era para nada bom. Eso me llevó a una corta edad a tener una deuda importante Isso me levou a, numa idade muito jovem, ter uma dívida muito importante y algunas crisis personales de estrés. e algumas crises pessoais de muito estresse. En simultáneo a todo esto que te estoy compartiendo, E ao mesmo tempo que tudo isso que eu estou falando estava acontecendo, yo desde mis 10 años eu desde os meus 10 anos hasta mis 17 años até os meus 17 anos, estaba jugando profesionalmente al fútbol. estava jogando profissionalmente o futebol. Entonces, en ese momento, con esta deuda, E naquele momento, com aquela dívida, te abren dos caminos. te abrem dois caminhos. O me dedico al fútbol Ou eu me dedicava ao futebol, o me dedico a ser dueño de negocios y a emprender. ou ser dono de negócios e empreender. Esa decisión que yo tomé Essa decisão que eu tomei, con menos de 18 años, com menos de 18 anos, marcó mi vida por completo. marcou a minha vida completamente. Gracias a eso, Graças a isso, me abría la posibilidad de escuchar el negocio de Amway. me abria a possibilidade de escutar o negócio da Amway. ¿Cómo me llega el negocio? Como chega o negócio para mim? El negocio de Amway me llega O negócio da Amway chega para mim cuando veo un mensaje en mi celular de una persona quando chega uma mensagem no meu celular de uma pessoa que me dice, amigo, tengo algo justo para vos. e me disse: eu tenho algo justamente para você. Él sabía las situaciones que yo estaba pasando con respecto al mundo de los emprendimientos que tenía. Ele sabia das situações que eu estava passando, dos empreendimentos que eu tinha, Y era una persona también que tenía 24 o 25 años. e é uma pessoa também que tinha 24, 25 anos. Entonces para mí tenía cierto respeto el hecho de que tenga una experiencia. Então, para mim, tinha uma certa experiência, que ele já tinha um respeito, que ela já tinha uma experiência. Ahora, cuando a mí me habla de la idea por el WhatsApp, Quando ele me fala da ideia pelo WhatsApp, resulta que a mí el negocio de Amway ya me lo habían querido contar resulta que eu vi que era a Amway e lembrei que já que quiseram me contar o negócio da Amway 3 veces antes. 3 vezes antes. Entonces cuando me empieza a explicar, yo le pregunto, amigo, Quando ele começou a me explicar, eu já pergunto: amigo, ¿ese es el negocio de Amway? este é o negócio da Amway? Y él me contesta, sí, E ele Pero- ele me responde: sim, pero juntémonos a tomar un café. mas nos encontremos para tomar um café. Hay algo del negocio que no entendiste. Tem algo do negócio que você ainda não entendeu. Le dije, está perfecto, voy a ir, no tengo problema, Tá bom, não tem problema, vamos marcar. porque yo estaba abierto. Porque predispuesto. eu estava aberto, estava predisposto. Nos juntamos al otro día, voy a escuchar la reunión, Nos encontramos no outro dia, vou, escuto a reunião, me cuentan el plan de negocios de Amway me explica o plano de negócios da Amway. y recuerdo bien que ese día lograron conectar con mi sueño. E me lembro muito bem que naquele dia ele conseguiu se conectar com os meus sonhos.
ese día me fui de ahí diciendo, encontré una oportunidad. Esse dia eu me fui dessa conversa dizendo para mim mesmo, encontrei uma oportunidade. Imagínate que con todo lo que me estaba pasando, era constante decir, tiene que haber algo. Imaginem que com tudo que eu estava passando, eu constantemente me perguntava, tem que ter algo, tem que haver algo. Tiene que haber algo para mí. Tem que ter algo para mim. Tiene que haber algo con lo que yo pueda crear el estilo de vida que busco, Deve ter algo que eu possa criar o estilo de vida que eu busco, pero que también pueda informarme, mas que também possa me informar, que pueda crecer. que pudesse crescer. Por eso, cuando me cuentan el negocio de Amway, Por isso, quando ele me conta o negócio da Amway, encontré una oportunidad integral. eu encontrei uma oportunidade integral. Ustedes imagínense Imaginem vocês que cuando terminan de contarme el plan de negocio, que quando ele terminou de me contar o plano de negócios, yo le pregunto a la persona que me lo compartió. eu pergunto para a pessoa que compartilhou, Había una imagen tinha uma imagem donde me mostraban los niveles onde eu mostrava os níveis y decía embajador Corona Fundador. e dizia no último lá, embaixador, coroa, fundador. Entonces yo le pregunto, E eu perguntei para ele, en todo el mundo, ¿cuántas personas llegaron a ese nivel? eu pergunto em todo o mundo, quantas pessoas chegaram neste nível? Y él me dice que habían llegado solamente 2 en toda Latinoamérica. E ele falou, só chegou 2 em toda a América Latina. Yo le digo, bueno, encontraste el tercero. E ¿Qué eu hay que hacer? respondo, você acabou de encontrar o terceiro, o que tem que ser feito? Eu pergunto. A ese nivel de convicción llevé el negocio, E este é o nível de convicção que eu comecei o negócio, porque yo estaba buscando algo. porque eu estava buscando algo. Y encontré en este negocio 3 puntos, E encontrei nesse negócio 3 pontos. que por eso yo me decidí. Por isso eu me decidi. Porque hay algo que yo siempre le cuento a la gente. Tem algo que eu sempre conto às pessoas. Las personas tienen 2 procesos en el negocio. As pessoas têm 2 processos no negócio. Cuando entran al negocio, es decir, cuando pagan el kit, Quando entram no negócio e pagam o kit de cadastro, y cuando deciden hacer valer ese kit y ese negocio. e quando decidem fazer valer esse kit, este negócio. Cuando a mí me contaron este plan, Quando me contaram o plano, yo tomé las 2. eu tomei as 2 decisões. El mismo día, No mesmo dia que iba a entrar que eu ia entrar y que lo iba a hacer profesional. e eu ia fazê-lo profissional. Lo que yo vi, lo que yo encontré, O que eu vi e o que eu encontrei, primero fue una posibilidad de hacer una carrera y destacarme. foi a possibilidade de fazer uma carreira e me destacar. Ellos me contaban que habían personas que hace 30 años hacían el negocio, Me contaram que tinham pessoas que faziam negócio por mais de 30 anos. que había personas que hace 20 años hacían el negocio. Tinham pessoas que faziam negócio por 20 anos. Entonces yo le preguntaba, ¿y cuántos años tienen las personas que hace 40 años hacen esto? E quantos anos tem as pessoas que há 40 anos fazem isto? Son grandes, son ancianos, me decían. Eles são de idade já são pessoas com muita idade. Entonces yo me puse a hacer cuentas E eu comecei a fazer contas. y dije, claro, yo en 20 años voy a tener 38. E eu falei, claro, tenho 18, daqui 20 anos eu vou ter 38. Y eso me expandió la idea, me expandió la visión. E isso me expandiu a ideia, me expandiu a visão. Dije, encontré una carrera. Eu encontrei uma carreira. En ese momento mi familia me ejercía presión Nesse momento, a minha família me fazia muita pressão para que yo vaya a la facultad. para que eu voltasse à faculdade. A mí no me gustaba la facultad, Eu não gostava da faculdade, porque no le encontraba un sentido. porque eu não encontrava um sentido. Pero cuando me contaron esta oportunidad, Mas quando me contaram essa oportunidade, le pude dar un sentido claro a la carrera que el negocio me permitía vivir. eu pude dar um sentido claro à carreira que o negócio me permitia viver. Una carrera como empresario, Uma carreira como empresário. una posibilidad económica real. Eso fue lo segundo que vi. Uma possibilidade econômica real. Essa é a segunda coisa que eu encontrei.
Me dijeron que una esmeralda es libre financieramente, Me disseram que o esmeralda é livre financeiramente. no solamente por la plata que gana, Não somente pelo dinheiro que ganha, sino también por el tiempo que tiene mas sim também pelo tempo que ele tem para decidir qué hacer con su vida, para decidir o que fazer com a sua vida. porque tiene un negocio con sistema. Porque tem um negócio com um sistema. Cuando me empezaron a hablar de cómo vivía un diamante, Quando começaram a me explicar como vivia um diamante, me empecé a enamorar de la idea de tener una economía como la que proyectaba. comecei a me apaixonar pela ideia de viver com os resultados, com a ideia de estilo de vida que eu queria. Porque yo ya venía soñando, Porque eu já estava sonhando. pero encontré en esto un vehículo real Mas aqui encontrei um veículo real para medirlo en tiempo, para investir tempo, para aprender habilidades, para aprender habilidades. y por eso lo que también encontré en el negocio Mas eu também encontrei no negócio es el desarrollo personal que te permite obtener esta oportunidad. o desenvolvimento pessoal que te permite desenvolver dentro da oportunidade. La gente virtuosa con la que empezás a juntarte gracias a esta oportunidad. As boas pessoas virtuosas que você encontra dentro do negócio. Empecé a escuchar podcasts, audios. Eu comecei a escutar podcasts, áudios. Empecé a enamorarme de lo que las personas compartían. Comecei a me apaixonar pelo que as pessoas compartilhavam. Ahora, hubo un punto fundamental a contarte de mi historia. Um ponto fundamental de contar da minha história, Cuando me cuentan el negocio, quando me contam o negócio, obviamente sin saberlo, obviamente sem saber, ellos me lo comparten en un momento donde yo todavía tenía 17 años. eles me contam no momento que eu ainda tinha 17 anos. Entonces, imagínate esta situación. Então imaginem esta situação. Me cuentan esta primera charla, al Me otro con- día Me contam essa primeira conversa e no outro dia voy con un amigo a escuchar la parte numérica, vou escutar a parte numérica na segunda vez con un amigo. com um amigo. Ese amigo quiere arrancar el negocio también, Esse amigo já também quer começar o negócio junto, porque yo lo entendí fácil. porque eu já entendi fácil. Yo consumo, Eu consumo invito a otros a consumir. e convido outros a consumir. Y en ese momento, cuando me están por registrar para después registrar a mi amigo, E nesse momento que estão me cadastrando, colocando meus dados no sistema, para depois registrar o meu amigo, se dan cuenta que yo tenía 17 años. se dão conta que eu tinha 17 anos. Entonces no pude arrancar. Então eu não pude me cadastrar. Esto fue en noviembre y yo los cumplía en febrero del otro año. Isso era novembro e eu só fazia 18 em fevereiro do outro ano. Sin embargo, No entanto, las personas que me estaban guiando en ese momento as pessoas que estavam me guiando neste momento me dijeron que esto era algo positivo. me disseram que isso era algo positivo. Fíjate la importancia Veja a importância de la percepción del líder. da percepção do líder. Porque en ese momento estas personas Nesse momento, essas pessoas podrían haber tomado el hecho como algo negativo. podiam ter dado um tom negativo a esse fato. Sin embargo, No entanto, me supieron mostrar me souberam mostrar que yo podía iniciar a educarme que eu poderia iniciar a me educar y a consumir e a consumir para cuando arranque para que quando eu começasse de fato, de manera oficial con 18 años, de maneira oficial com 18 anos, pueda iniciar con una base de información. já pudesse começar com uma base de informação. Haberme escuchado audios, Eu escutei áudios, porque si les soy honesto, porque se você está nisto, lo único que hice fue escuchar audios a única coisa que eu fiz foi escutar áudios
En ese periodo de tener 17 hasta cumplir los 18, Nesse período de 3 meses, de 17 aos 18, organicé mi vida organizei a minha vida, porque yo en esa reunión porque eu, nessa reunião, había tomado una decisión. eu já tinha tomado uma decisão. Y la decisión E a decisão es que yo me iba a ser profesional en este negocio. é que eu ia me tornar profissional nesse negócio. Un pequeño comienzo puede transformarse en un gran propósito. Um pequeno começo pode se tornar um grande propósito. En estas fotos me ves con 18 años, Nessas fotos você me vê com 18 anos. arrancamos con un equipo pequeño, Começamos com uma equipe pequena, pero a medida que fuimos avanzando cada vez éramos más. fomos avançando e cada vez éramos mais. En el primer mes de negocio, de mi negocio, No primeiro mês do meu negócio, yo logré alcanzar la calificación eu consegui qualificar de bronce constructor como bronze construtor en mis primeros 15 días. nos meus primeiros 15 dias. Entonces, yo cumplo 18 años el 4 de febrero Eu fiz 18 anos dia 4 de fevereiro y el 20 de febrero e dia 20 de fevereiro me califico como bronce constructor. me qualifico como bronze construtor. Eso generó un ambiente en mi negocio Isso gerou um ambiente no meu negócio de mucha esperanza. de muita esperança. El mes siguiente calificamos a plata. No mês seguinte qualificamos a prata. En mi segundo mes cerré el nivel de plata No meu segundo mês fechei o nível de prata y para mi quinto mes e no meu quinto mês ya tenía 5 calificados a plata en mi negocio. já tinha 5 pessoas qualificadas a prata no meu negócio. Ninguno de ellos Nenhum deles mayor a 19 años. maior que 19 anos. Estábamos soñando Estávamos sonhando y el negocio siguió creciendo. e o negócio seguiu crescendo. En el primer año y medio de negocio No primeiro ano e meio de negócio, logré alcanzar consegui qualificar la calificación de platino rubí fundador. a qualificação de platina rubi fundador. El último periodo de construcción de la calificación O último período de construção da qualificação fue en plena pandemia. foi no meio da pandemia. Un momento donde las cosas cambiaron. No momento onde tudo mudou. Sin embargo, lo que no cambió No entanto, o que não mudou fueron los principios que apliqué desde el inicio. foram os princípios que eu apliquei desde o início. Enfoque total, É foco total, trabajo enfocado, como hablamos hace un rato, trabalhando focado, como falamos anteriormente, sentido de prioridad e importancia en el negocio, sentido de prioridade e importância no negócio, información para madurar mentalmente informação para amadurecer mentalmente y acción masiva, e ação massiva, ética de trabajo. ética de trabalho. Siempre entendí desde que entré Sempre eu entendi, desde que eu entrei, que con 18 años que com 18 anos era muy joven. eu era muito jovem. No tenía tantas experiencias en la vida. Não tinha tantas experiências na vida. Por eso tuve la humildad Por isso eu tive a humildade de que la información me penetre. de que a informação que chegava eu absorvia. Me conecte a un punto Me conectei a um ponto, en el que me permita cambiar mis comportamientos. me conectei ao ponto de que permitisse mudar os meus comportamentos. Entonces, progresivamente en esa carrera, Então, progressivamente nessa carreira, fui madurando, fui amadurecendo. fui teniendo una mejor relación con mi mamá, Fui tendo uma melhor relação com a minha mãe. fui teniendo una mejor relación con mi familia, Fui tendo uma melhor relação com a minha família. fui evaluando qué cosas eran importantes para mí en la vida. Fui vendo quais são as coisas realmente importantes na minha vida. Porque cuando yo entré,
Porque quando eu entrei, lo que principalmente para mí era importante en la vida o que era importante para mim na vida naquele momento era resolver lo financiero. era resolver os problemas financeiros. Sin embargo, mis primeros 6, 7 meses de negocio, No entanto, nos primeiros 6, 7 meses de negócio, gané tanta plata con el negocio eu ganhei tanto dinheiro com o negócio que me permitió pagar mis deudas que me permitiu pagar as minhas dívidas y jubilarme. e, ao mesmo tempo, me aposentar. Por eso yo le digo a la gente que yo me jubilé con 18 años. Por isso eu falo para as pessoas que me aposentei com 18 anos. Pero la idea de esto es que vos puedas ver que el negocio tiene posibilidades para vos. Mas a ideia disso é que você veja que o negócio dá possibilidades para você. Ahora, ¿qué tanto vos creés que el negocio puede cambiar y puede darte esas posibilidades? Mas que tanto que você acredita nisto, que o negócio tem essas possibilidades e pode transformar isso em realidade para você. Eso fue un punto fundamental en mi historia y así vivimos ese primer proceso. E esse foi um ponto fundamental da minha história e assim vivemos esse processo. Ahora, te voy a contar de alguna manera la siguiente parte de ese proceso. Agora vou contar a seguinte parte desse processo. Luego del periodo de pandemia, Logo no período da pandemia, fuimos a festejar el cumpleaños de mi hermana. Yo tenía mi auto eu tinha meu carro, fomos festejar o aniversário da minha irmã y vivimos una situación, una desgracia. e vivemos uma situação, uma desgraça. Tuve un accidente automovilístico Tive um acidente de carro en el cual quedé en coma durante 15 días. e do acidente eu fiquei em coma durante 15 dias Y donde al principio de ese periodo de 15 días, no início do período de 15 dias, lo que los médicos le decían a mis familiares o que os médicos diziam para os meus familiares es que no había chances de que yo do salga coma. muy bien. Días después, había Dias chances de depois, que viva, havia chances que eu pudesse viver ainda. según lo que los médicos decían, pero que iba a Era o quedar que os- parapléjico. Era o que os médicos diziam, mas que se eu vivesse eu ia ficar paraplégico. Siguieron pasando los días Seguiu passando os dias y en un momento me desperté. e no momento eu acordei. Me desperté en un hospital, Eu acordei no hospital, no me acordaba de nada de lo que había pasado, não lembrava de nada do que tinha acontecido, pero sí tenía una imagen de una voz que me decía, mas sim tinha uma imagem de uma voz que me dizia: quédate tranquilo, este proceso va a pasar y vas a entender para qué pasó. que a voz dizia, fique tranquilo, este processo vai passar e depois você vai entender por que passou. Y ahí me desperté. E aí eu acordei. Fue un momento de muchas cosas en mi vida, de muchas situaciones. Foi um momento de muitas situações da minha vida. A nivel empresarial también estaba viviendo obstáculos. A nível empresarial também estava vivendo alguns obstáculos. El problema era que no tenía O problema é que eu não tinha la energía para poder entregarle a esos obstáculos que estaba viviendo a nivel empresarial. e naquele momento eu não estava com a energia suficiente para superar aqueles obstáculos que eu estava vivendo. Pero fue un momento de mucha reflexión. E foi um momento de muita reflexão. Y acá te dejo con una frase: E aqui eu deixo vocês com uma frase: siempre que se pone a prueba la fe, la constancia sempre que se põe à prova a fé, a consistência tiene una oportunidad para desarrollarse. tem uma oportunidade para se desenvolver. En ese hospital, E nesse hospital, viendo la situación que estaba viviendo mi negocio, vendo a situação que eu estava vivendo no meu negócio, porque cuando me despierto, quando eu desperto, me lleva 2, 3 días entrar en conciencia
levei uns 2, 3 dias até entrar em total consciência. Después vuelvo a estar consciente de todo, de lo que había pasado, de lo que había vivido, E daí, então, depois desse tempo que eu tive consciência do que passou, do que eu tinha acontecido, do que eu vivi. y le pido a mis familiares, tráiganme un celular. E Tengo- peço para minha família, me tragam um celular que eu preciso consultar o meu negócio. Entonces, cuando empiezo a ver y a entender todo lo que estaba viviendo, E começo a momento- entender tudo que eu estava vivendo. Foi um momento de gran decisión, de grande decisão. donde tuve dos opciones Eu tinha duas opções en la mente en ese momento. na minha mente nesse momento. O me voy a hacer otra cosa Ou eu vou fazer outra coisa y busco cómo resolver mi vida de otra manera, e como resolver a minha vida de outra maneira, o logro recuperar mi salud. ou consigo recuperar a minha saúde. Les aclaro a todo esto, Veja se está claro tudo isso. yo no podía ver, Eu não podia ver, no podía hablar bien, eu não podia falar direito, había perdido la capacidad de caminar eu tinha perdido a capacidade de caminhar, y estaba postrado en la cama de un hospital estava deitado na cama de um hospital, con un yeso que me envolvía prácticamente la mitad del cuerpo com um gesso envolvendo o braço e metade do meu corpo, y con enfermeras asistiéndome continuamente. e com enfermeiras me cuidando e dando assistência continuadamente. Entonces, en ese momento Então, nesse momento, se presentaron estos dos caminos me apresentou na minha mente esses dois caminhos, y yo opté por la opción 2, por la Yo- opción del camino complicado, e eu optei pela opção 2, o caminho complicado, porque tenía que recuperarme físicamente porque eu tinha que me recuperar fisicamente. y porque también después tenía que recuperar mi negocio. E depois tinha que recuperar o meu negócio ainda. Entonces, el punto 1 de la prueba de la fe, E o ponto 1 é a prova da fé. y esto te lo digo por si hoy vos estás viviendo una prueba de fe. Porque te digo isso, porque talvez você esteja vivendo hoje uma prova de fé. Lo primero es que vos tomes la decisión de ser resiliente. O primeiro é que você tome a decisão de ser resiliente. Una persona resiliente no es la persona que no tiene obstáculos en la vida, Uma pessoa resiliente não é aquela que não tem obstáculos na vida, sino es una persona que se moldea a través de los obstáculos. a pessoa resiliente é aquela que se molda através dos obstáculos Y que logra siempre poder ver lo positivo e consegue sempre ver o positivo dentro de cualquier cosa que esté viviendo. dentro de qualquer coisa que esteja vivendo. Entonces, en esa cama de ese hospital, Então, nessa cama desse hospital, yo empecé a repetirme una cosa, una verdad. eu comecei a me repetir uma coisa, uma verdade. Empecé a entender que la mente uno la lidera. Eu comecei a entender que a mente é eu mesmo que liderava. Es como la mano, si yo le digo a la mano, mano baja, É como a mão. Se eu coloco a mão aqui e digo mão, baixe, eu baixo ela. a la cabeza, si yo le digo, esto es así, esto es así. Se eu coloco na minha cabeça, isto é assim, pronto, isso é assim. Entonces empecé a repetirme que lo que estaba viviendo Então eu comecei a repetir para mim mesmo que o que eu estava vivendo era motivo era motivo de que yo iba a construir una historia en el negocio de Amway que eu ia construir uma história no negócio da Amway, gracias a todo lo que estaba viviendo, a todos los mensajes que me llegaban y lo que estaba aprendiendo en ese momento, graças a todas as mensagens que me chegavam e tudo que eu estaba aprendendo nesse momento, eu ia construir um negócio en donde antes de mis 30 años aonde antes dos meus 30 anos, yo iba a lograr alcanzar el nivel de embajador Corona. antes dos meus 30 anos, ia conseguir qualificar a embaixador coroa. Entonces empecé a repetirme eso en la cabeza.
Então eu comecei a repetir e repetir isto na minha cabeça. Y tuve disciplina E tive disciplina en hacer lo que los médicos me decían, em escutar o que os médicos me diziam, en seguir soñando em seguir sonhando, a pesar de todas las cosas y problemáticas que estaba teniendo. apesar de todos os problemas que estava tendo. Y eso me mantuvo forjando un carácter, Isso foi me manteve forjando o meu caráter, forjando la decisión de firmeza. fortalecendo a decisão de firmeza. Porque, como te decía en la primera parte, Como eu dizia na primeira parte, no es el tamaño del hombre en la batalla, não é o tamanho do homem na batalha, sino el tamaño de la batalla en el hombre. mas o tamanho da batalha dentro do homem. Yo estaba decidido Eu estava decidido a hacerme más grande que la batalla. me tornar maior do que a batalha. Y tenía la visión clara E tinha a visão clara de que si superaba ese momento de mi vida, de que se superasse aquele momento da minha vida, yo iba a poder inspirar personas. eu iria poder inspirar pessoas. Por eso para mí hoy estar acá es un placer y lo disfruto. Por isso, hoje para mim estar aqui é um prazer e eu o desfruto. Porque en cada momento de mi historia, Porque em cada momento da minha história, yo me estaba acordando de este momento. eu estava me lembrando desse momento. Y aunque no me lo creas, Ainda que você não acredite, no te puedo decir que sufrí tanto haber pasado por ese hospital. mesmo que você não acredite em mim, mas eu digo, não sofri tanto ao ter passado por esse hospital. Porque tenía esperanza. Porque eu tinha esperança. Porque hablaba con las enfermeras y yo les decía, Porque eu falava com as enfermeiras e eu as dizia, yo de acá voy a salir. Yo sé que esto me pasó por algo bueno. eu sei que isso me aconteceu por algo bom e eu vou sair daqui. Ellas me decían, usted está un poco loco. E elas me diziam, você está um pouco louco. Pero eso es lo lindo de todo esto. Porém, La, isso é o lindo de tudo isto. la recompensa es más grande que el esfuerzo que hay que poner. As recompensas são maiores do que o esforço que você tem que colocar. Hoy para mí estar compartiéndoles a ustedes esta historia y contándoles lo que yo he vivido, Hoje, estando aqui com vocês, compartilhando essa história que eu vivi, me hace sentir que cada paso del proceso fue necesario me faz sentir que cada passo do processo que eu passei foi necessário. y que lo que hemos pasado ha sido muy lindo, E o que passamos foi muito lindo, pero sobre todo porque tiene un gran propósito. mas sobretudo porque tem um grande propósito. Y ese gran propósito es que hoy vos puedas conectarte con tu verdad, E este propósito é que você possa se conectar com a tua verdade, con tu historia, com a tua história, con tus desafíos, com os teus desafios, con tus hijos, com os teus filhos, con tu mamá, com a sua mãe, con tu papá, com o seu pai, con tus razones. com as suas razões. Porque todo eso Porque tudo isso que hoy vos estás viviendo, que você está vivendo, tiene un sentido. tem um sentido. Y es llenar la vida de las personas. E é preencher a vida das pessoas. Es ser un mensaje de esperanza. Você é uma mensagem de esperança. Una persona resiliente Uma pessoa resiliente está obligado a crear un carácter diferente. está obrigado a criar um caráter diferente. Pero si te animás a crear ese carácter, Mas se você se anima a criar esse caráter, vas a vivir enormes recompensas. você vai viver enormes recompensas. Hace muy poquito estuvimos de viaje Faz muito pouquinho tempo tivemos de viagem y conocí varios amigos a e nivel conheci, internacional. vários amigos a nível internacional. Claro, cuando salgo de toda la etapa del hospital, Quando então saio de toda a etapa do hospital, mi negocio estaba al 0%. meu negócio estava ao 0%. Entonces me encontré con un nuevo comienzo. Então eu me encontrei com um novo começo.
y lo vi como una oportunidad. E eu vi como uma oportunidade. Empezamos a construir Começamos a construir. y al año E ao fim desse ano, ya había logrado generar el nivel de resultados e já tinha conseguido conquistar o nível de resultado que había obtenido anteriormente. que tinha conseguido anteriormente. Y en ese proceso E nesse processo de empezar a construir este segundo negocio, de começar a construir essa segunda etapa do negócio, conozco a Cecilia y Ariel, conheço Cecília e Ariel, que son dos personas que han transformado mi vida por completo. que são duas pessoas que transformaram minha vida completamente. Ellos en Argentina son referentes de este negocio. Eles na Argentina são referências neste negócio. Son personas que han creado un antes y un después en el mercado de Argentina y Chile. Eles criaram um antes e um depois no mercado da Argentina e no Chile com Cecília e Ariel. Y ellos E eles cultivaron en mí esperanza. cultivaram em mim a esperança. Me dieron fuerza en los momentos complicados. Me deram forças em momentos complicados. Me abrazaron cuando tenía que trabajar cosas en lo personal. Me abraçaram quando eu tinha ainda por trabalhar coisas no meu pessoal. Y tuvieron paciencia. Tiveram paciência. Y hoy E hoje estamos en este año fiscal con el equipo, con la organización y con ellos e estamos nesse ano fiscal com a equipe, com a organização, com eles, cerrando el nivel de Esmeralda. concluindo o nível de esmeralda. Pero también sabemos Mas também sabemos que ni siquiera arrancamos, que nem sequer começamos, porque estamos trabajando para llegar a diamante, porque estamos trabalhando para chegar a diamante, para iniciar. para iniciar. Hace muy poco estuve compartiendo experiencias con varias personas de mi línea de auspicio. Porque há pouco eu tive compartilhando com várias pessoas da minha linha de patrocínio, experiências. Entre ellos, Entre eles, tuve la posibilidad tive a possibilidade y el privilegio de compartir e o privilégio de compartilhar con Fabio y Sheila de Souza. com Fábio e Sheila de Souza. Para mí conocerlos fue un sueño. Para mim, conhecê-los foi um sonho. Estuve en un parque con José Bobadilla, Estive num parque com José Bobadilha, teniendo charlas sobre el negocio, sobre la vida. tendo conversa sobre o negócio, sobre a vida. A este viaje logré llevar a mi mamá. Nessa viagem, pude levar a minha mãe. Por segunda vez mi mamá conoció un país del mundo gracias a Amway. Pela segunda vez, graças a Amway, a minha mãe conheceu um país novo. Y mi mamá, antes del negocio de Amway, antes de que yo haga el negocio de Amway, E minha mãe, antes que eu fizesse o negócio da Amway, no había salido de Argentina. nunca tinha saído da Argentina. Por eso para mí es una oportunidad maravillosa. Por isso, para mim, é uma oportunidade maravilhosa. Me da la oportunidad de soñar en grande. Me dá a oportunidade de sonhar grande. Estuve con Cecilia y Ariel viajando a Panamá antes de irme a México con ellos. Tive com Cecília e Ariel antes deles viajarem para o Panamá, e no México, Conociendo otro país, conhecendo outro país, gracias a Amway, graças a Amway. gracias a lo que este negocio te puede permitir construir. Graças a Amway você pode construir isto. A la derecha de la pantalla ves a mi familia. À direita da foto você vê minha família. ¿Por qué pongo fotos con mi familia? Por que coloco fotos com a minha família? Porque desde que salí de ese accidente, Porque desde que eu saí deste acidente, nunca me perdí un espacio, ni siquiera, nunca perdi mais um espaço que sequer de ningún festejo, de ningún acto, de ningún cumpleaños. de nenhuma festa, encontro, reunião de família, aniversário. Porque entendí que lo único que uno se lleva Porque eu entendi que a única coisa que a gente leva es el amor que da, é o amor que dá es el amor que recibe. e o amor que recebe. Eso es la vida. Isso é a vida. Una casa más grande Uma casa maior solamente lleva más tiempo para llegar al baño. só demora mais tempo de você caminhar até o banheiro. La
estamos construyendo. E estamos construindo ela. Pero ¿de qué sirve construirla si tu vida no tiene un sentido? Mas o que serve construí-la se a tua vida não tem um sentido? Por eso lo que encontré en este negocio es un sentido profundo. Por isso o que encontrei nesse negócio é um sentido profundo. Una posibilidad para impactar a las personas. Uma possibilidade para impactar as pessoas. Algunos videos de una oratoria que me tocó dar en Buenos Aires para 2.000 personas. Um vídeo que pude fazer de uma palestra que fiz para mais de 1.000 pessoas na Colômbia. Y otro video con líderes de la industria, con personas que son mis ídolos en la industria. E outro vídeo com líderes mundiais da indústria, que são meus líderes, mentores no negócio. Todas esas oportunidades están para vos. Todas essas oportunidades estão para você. Es importante que vos sepas lo que hay por ganar. É importante que você saiba o que está por ganhar. Y entiendas que todo el trabajo que hoy tenés que poner E entenda que todo o trabalho que hoje você tem que colocar va a valer el esfuerzo. vai valer o esforço. Que cada decisión que hoy tengas que tomar Que cada decisão que você tenha que tomar está comprando en tu vida una realidad de vida nueva. está comprando na sua vida uma realidade, numa nova via de vida. Cada obstáculo que hoy estás viviendo Cada obstáculo que hoje você está vivendo no es un obstáculo, não é um obstáculo, es una oportunidad. é uma oportunidade. Es una posibilidad para avanzar en la vida. É uma possibilidade de avançar na vida. Porque lo que diferencia una persona feliz de una persona miserable Porque o que diferencia uma pessoa feliz de uma pessoa miserável es la decisión de cómo evaluar su vida. é a decisão de como avaliar a sua vida. Por eso hoy te insto a que decidas a ser feliz. Por isto, hoje desafio você a ser feliz. A que decidas ver todo lo que este negocio te puede dar. A que você decida ver tudo que esse negócio pode lhe dar. Ahí puse otro video de mis amigos con los Esse que é, um, construí el negocio. esse é um outro vídeo de meus amigos que construiu o negócio. Hola amigos. Hola amigos. Acá estamos con Ceci y con Iván disfrutando de la recompensa de tomar las decisiones correctas. Y hablando de tomar decisiones correctas, también la asociación hace la diferencia en un momento de calificación, en un momento que toma decisiones. Y para eso, les queremos dar con unos amigos nuestros hablando de una buena asociación. ¿Qué tal, equipo de Argentina? ¿Cómo están? Saludos con mucho cariño. Bueno, no más solamente de Argentina, porque ustedes están regados por todos lados. Simplemente decirles que esto es lo mejor que puede pasarte, calificarte para un viaje como estos. Te trata Amway como rey. Califícate, haz lo que tengas que hacer. Ten la humildad de preguntar qué tengo que hacer para estar en esos viajes y haz lo que te digan tus líderes. Tienen a los mejores guiándolos. Amigos, esto se conoce como el mini club de diamantes. Yeah. Aquí es donde tienes que estar. Todo el continente, los líderes más sólidos presentes acá, asociándonos porque sabemos que de aquí viene la camada para el A70. Y contamos contigo. Así es, amigos, vale la pena cualquier cosa que tengas que hacer. Este es el momento clave para poner a trabajar todo lo necesario. No te pierdas ningún viaje de liderazgo, es lo máximo. Solo es trabajo enfocado, muchachos. Nos vemos en Uruguay. Y eso es lo que estás construyendo, una familia. E isso está construindo uma família. Y como para cerrar, E como para finalizar, que puedas ver, que puedas pensar en algo. que você possa ver, que você possa pensar em algo. Este negocio te da la oportunidad Este negócio te dá a oportunidade de ser recordado de una manera diferente. de ser lembrado de uma maneira diferente. Y por eso cada acción, E por isso, cada ação, cada punto que hagas, cada ponto que você faça, cada plan que des, cada plano que você dê, cada palabra que le des a un ser humano, a una persona que está creciendo con vos en el negocio, cada palavra que você dê a um ser humano que está crescendo junto com você no negócio, que salga de tu más profundo sentido de aportarle a la persona. que saia do seu mais profundo sentido de
aportar para a pessoa, de ajudar e servir a pessoa. porque eso te da un sentido profundo de la vida Porque isso te dá um sentido profundo da vida. y sé que es lo que nos va a permitir vivir 100, 150 o más años, ¿quién te dice?, en esta tierra, E eu sei que você vai se permitir viver 100, 120, 150 anos nessa terra, experimentando los placeres y las posibilidades experimentando os prazeres e as possibilidades, y las aventuras as aventuras que este negocio nos permite vivir alrededor del mundo entero. que este negócio nos permite viver ao redor do mundo inteiro. Mi deseo es hoy haberte tocado el corazón, Meu desejo é que eu tenha podido tocar o seu coração, que hoy salgas con la firme decisión que hoje você saia daqui com a firme decisão de ser feliz, de ser feliz, de entender que hay un ganador en vos, de entender que há um vencedor em você, que ese ganador que ser vencedor está esperando a ser conquistado. está esperando ser conquistado. El mundo está ahí O mundo está aí para que vos lo tomes para que você o tome y te hagas dueño de tu vida. e que se torne dono da sua vida. Muchas gracias, Brasil. Un abrazo grande y nos vemos en los próximos eventos. Muito Buenas obrigado. noches a todos. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado a todos. Que nos vemos no próximo evento. Boa tarde, boa noite a todos.